Capítulo 3. É cruel e darwiniano? Tente ser justo e eficaz. Se algum dos meus valores que realmente faz mexer as coisas é a diferenciação. Capítulo 3. A diferenciação. Algumas pessoas adoram a ideia, acreditam totalmente nela, gerem a empresa através dela e vão lhe dizer que é a verdadeira raiz do seu sucesso. Outras pessoas a odeiam, consideram maldosa, desagradável, impraticável, desmotivadora, política, injusta, ou tudo que mencionei acima. Certa vez, durante uma emissão na rádio sobre o meu primeiro livro, uma senhora em Los Angeles saiu da autoestrada para telefonar e apelidar a diferenciação de cruel e darwiniana. Isso foi apenas o início do meu comentário. Obviamente, sou um grande fã da diferenciação. Já a vi transformar empresas medíocres em empresas espetaculares. E é tão moralmente saudável quanto um sistema de gestão pode ser. Funciona. As empresas ganham quando os seus gestores fazem uma distinção clara e expressiva entre os negócios e as pessoas com desempenhos de alto nível ou medíocres, quando cultivam os fortes e retiram de circulação os fracos. As empresas sofrem quando todos os negócios e todas as pessoas são tratadas de forma igual. E as apostas dispersam-se um pouco para todo lado, como chuva no oceano. Quando tudo foi dito e feito, a diferenciação é apenas a atribuição de um recurso, que é o que os bons líderes fazem e, com efeito, é uma das principais funções para as quais eles são pagos. Uma empresa tem capital limitado, bem como tempo de gestão. Os líderes vencedores investem onde a rentabilidade é mais elevada e reduzem as suas perdas nas restantes vertentes. Se isso soa a darwiniano, deixe-me acrescentar que estou convencido que, além de ser a forma mais eficiente e eficaz de gerir a sua empresa, a diferenciação é também a mais justa e a mais agradável. Em última análise, distingue os vencedores de todos os outros. Quando eu estava na GE, as pessoas me abordavam abertamente sobre a diferenciação e, com o decorrer dos anos, a maioria acabou por apoiá-la fortemente, como a nossa forma de fazer negócio. Na época em que me aposentei, a diferenciação não era verdadeiramente um tema quente. O mesmo já não se pode dizer fora da empresa. Sem dúvida, a diferenciação é o tema sobre o qual me fazem mais perguntas em todo o mundo. Como eu já disse, as pessoas tendem a adorá-la ou a odiá-la, mas existe ainda um grande número que se mostra confuso. Se pudesse alterar uma coisa no meu primeiro livro, adicionaria mais páginas ao debate sobre a diferenciação, analisando o tema por dentro e por fora, e salientando que a diferenciação não pode e não deve ser implementada rapidamente. Na GE, a introdução da franqueza e da confiança que tornam a diferenciação possível levou quase uma década. Mas esse capítulo não é sobre a implementação. Trata dos motivos pelos quais acredito na diferenciação e as razões pelas quais você também deve acreditar. Definição de diferenciação. Um dos principais mal-entendidos sobre diferenciação é o de que apenas tem a ver com pessoas. Isso é perder metade da questão. A diferenciação é uma forma de gerir pessoas e negócios. Basicamente, a diferenciação defende que a empresa tem duas componentes, o software e o hardware. O software é simples, são as pessoas que trabalham com você. O hardware depende. Se for uma grande empresa, o seu hardware são as diferentes áreas de negócios que constam no seu portfólio. Se for de menor dimensão, o seu hardware são as linhas de produtos. Analisemos primeiro a diferenciação em termos de hardware. É bastante clara e muito menos incendiária. Todas as empresas têm unidades de negócios ou linhas de produtos fortes e fracas.
e outras que se situam no plano intermediário. A diferenciação requer gestores que saibam quais são quais, para depois se investir de acordo com esses dados. Para tal, como é óbvio, tem que ter uma clara definição de forte. Na GE, forte significava que o negócio era o número 1 ou o número 2 no seu mercado. Se não era, os gestores tinham que melhorá-lo, vendê-lo ou, em último caso, encerrá-lo. Outras empresas têm políticas diferentes para suas decisões de investimento. Investem tempo e dinheiro apenas nas unidades de negócios ou linhas de produtos para as quais se prevê um crescimento das vendas, na ordem de 2 dígitos, por exemplo. Ou então investem apenas em unidades de negócios ou linhas de produtos com uma DCRR, que é o desconto mencionado do retorno de 15% ou superior. Por regra, não gosto de critérios de investimentos que são financeiros por natureza, como a DCRR, porque os números podem ser regulados facilmente através da alteração do valor residual ou de qualquer outro conjunto de pressupostos numa proposta de investimento. Mas o meu ponto de vista é o mesmo. A diferenciação entre as suas áreas de negócios ou linhas de produtos requer uma política transparente, que todos na empresa compreendam. Podem não gostar dela, mas vão conhecer e saber geri-la. Com efeito, a diferenciação entre áreas de negócios e linhas de produtos é uma poderosa disciplina de gestão, de uma forma geral. Na GE, o sistema do número 1 ou número 2 acabou com a prática de várias décadas de distribuição de capital por todos os lados. A maioria dos gestores da GE do passado provavelmente sabia que dispersar capital por todo canto não fazia sentido. Não era mais fácil assim. Existe sempre aquela pressão. Os gestores que vêm e que entram em politiquices só para obter a sua parte do bolo, para evitar um estado de guerra, dá a cada um ali uma pequena fatia e espera que tudo corra pelo melhor. As empresas também dispersam capital com regularidade por razões sentimentais ou emocionais. A GE suportou durante 20 anos um negócio central de ar-condicionado, que era pouco rentável, só porque acreditava que era necessário ter uma empresa com a maior linha completa de eletrodomésticos. Na verdade, a casa-mãe detestava os ares condicionados, devido ao fato de o seu êxito estar tão dependente de quem instalava os aparelhos. Esses técnicos eram contratados e montavam os nossos aparelhos nas casas dos clientes e depois iam embora. A GE perdia o controle sobre a marca. Pior ainda, era o fato de termos uma percentagem muito pequena do mercado e não conseguirmos obter grande lucro com os sistemas de climatização central. Com a política do número 1 ou número 2, tivemos que vender essa área de negócio. E quando fizemos, foi para uma empresa que vivia e respirava o mercado de ar-condicionado com muito sucesso. Os antigos colaboradores da GE descobriram a alegria de serem adorados. Além disso, a atenção dos gestores já não estava dispersa no negócio com desempenho abaixo do esperado, e os acionistas passaram a ter mais rentabilidade. Todos ganharam. Gerir uma empresa sem diferenciação entre as unidades de negócio ou linhas de produtos poderia ter sido possível quando o mundo era menos competitivo. Mas com a globalização e a digitalização, esqueça. Os gestores de todos os níveis têm que fazer escolhas difíceis e viver com elas. Relativamente às pessoas, vamos falar agora sobre o tema mais controverso, o da diferenciação entre pessoas. Trata-se de um processo que requer gestores para avaliar os seus colaboradores e dividi-los em 3 categorias em termos de desempenho. Topo, 20%, meio, 70%, fundo, 10%. Então, é esta a chave. É preciso que os gestores atuem com base nessa distinção. Salientei a palavra atuem, porque todos os gestores naturalmente diferenciam nas suas cabeças. No entanto, poucos aplicam isso à realidade.
Quando a diferenciação das pessoas é real, os 20% de colaboradores no topo recebem bônus, stock options, elogios, afeto, treinamento e uma variedade de recompensas para suas carteiras e as suas almas. Não pode haver enganos quanto às estrelas de uma empresa que diferencia. Elas são os melhores e são tratadas dessa forma. Os que se encontram nos 70% do meio são geridos de forma diferente. Este grupo de pessoas é muito valioso para qualquer empresa. Simplesmente não pode funcionar sem as suas competências, energia e empenho. Afinal de contas, são a maioria dos seus colaboradores. E esse é o maior desafio e o maior risco na sua estrutura, de 20, 70, 10. Manter os 70% do meio empenhados e motivados. É por essa razão que grande parte da gestão desses 70% tem a ver com formação, feedback positivo e estabelecimento ponderado de objetivos. Se os indivíduos desse grupo forem promissores, devem ser versáteis nas várias áreas de negócios e de funções, de forma a melhorar a sua experiência e conhecimento e atestar as suas competências de liderança. Colocando isso de uma forma clara, gerir esses 70% do meio não significa mantê-los fora dos 10% do fundo. Não se trata tampouco de poupar profissionais com fracos desempenhos. Essa seria uma má decisão de investimento. Em vez disso, a diferenciação tem a ver com o fato de os gestores observarem esses 70% do nível intermédio e identificarem os que têm potencial para ascender na carreira e cultivá-los. Mas todos os que se encontram nesse nível precisam ser motivados e de se sentir verdadeiramente integrados. Você não quer perder a maioria dos seus 70% do meio, quer melhorá-los. No que diz respeito aos 10% do fundo, na política de diferenciação, não há como dizê-lo de forma agradável. Eles têm que sair. É mais fácil dizer do que fazer. É horrível demitir pessoas. Eu até odeio essa palavra. Mas se tem organização franca, com claras expectativas em termos de desempenho e um processo de avaliação desse mesmo desempenho, um grande se, obviamente, mas que deve ser o objetivo de todos, então as pessoas que estão nos 10% do fundo normalmente sabem quem são. Quando lhe comunica esse fato, geralmente abandonam a empresa antes de lhe pedir que você o faça. Ninguém quer estar numa organização onde não é desejado. Um dos aspectos positivos da diferenciação é que as pessoas nos últimos 10% das organizações transitam muitas vezes para carreiras muito bem-sucedidas em outras empresas e para projetos onde realmente se integram e onde podem se distinguir. Em outras palavras, é desta forma que a diferenciação funciona. As pessoas, por vezes, me perguntam de onde me veio a ideia. A minha resposta é que eu não inventei a diferenciação. Eu aprendi isso no recreio, quando era criança. Quando estávamos formando uma equipe de beisebol, os melhores jogadores eram sempre os primeiros a serem escolhidos. Os jogadores medianos eram colocados nas posições fáceis, normalmente na segunda base ou no campo direito. E os menos atléticos tinham de ficar observando nas linhas laterais. Todos sabiam qual era o seu lugar. Os melhores queriam desesperadamente manter a sua posição e eram recompensados com o respeito e a emoção da vitória. Os garotos que estavam na posição intermediária trabalhavam para melhorar e por vezes conseguiam, aumentando a qualidade do jogo para todos. E os garotos que não conseguiam chegar lá, normalmente descobriam ocupações alternativas, nos esportes ou não, mas atividades que gostavam e onde conseguiam se distinguir. Nem todos podem ser grandes atletas, e nem todos os grandes atletas podem ser grandes médicos, programadores de informática, carpinteiros, músicos ou poetas. Cada um de nós é bom em alguma coisa, e eu acredito que somos mais felizes e que nos sentimos mais preenchidos quando estamos a fazer aquilo em que somos bons. É o que acontece no campo, no jogo.
E é o que acontece no mundo dos negócios. Razões para detestar e não detestar a diferenciação. Eu poderia encher as próximas 2 páginas com explicações sobre as razões para gostar da diferenciação, mas em vez disso, eu vou enunciar as críticas mais comuns feitas a este conceito. Vou deixar de lado a questão da diferenciação hardware, porque não provoca a mesma polêmica que a estrutura dos 20, 70 e 10. Estas são as críticas à diferenciação de pessoas. Algumas têm o seu fundo de verdade, mas na maioria das vezes não é isso que sucede. Vejamos. A diferenciação é injusta porque é sempre corrompida pela política da empresa. 20, 70, 10. É apenas uma forma de separar as pessoas que lambem as botas do patrão daquelas que não fazem isso. É verdade, inquestionavelmente, que em algumas empresas a diferenciação é corrompida pelo espírito dos afagos e do favorecimento. Os 20% no topo são bajuladores e amigos do patrão, e os que estão nos últimos 10% são os indivíduos sem rodeios, que fazem perguntas difíceis e desafiam o status quo. Os que se encontram nos 70% do meio só estão tentando esquivar-se e ir sobrevivendo. Isso acontece e é horrível, sendo o resultado de uma equipe de liderança com falta de senso e de integridade, ou ambos. O único aspecto positivo que eu posso referir sobre um sistema desses, que não permeia o mérito, é que acaba por se autodestruir. Desmorona com o seu próprio peso, ou então tem que mudar. Os resultados não serão suficientemente bons para sustentar a empresa. Felizmente, os casos de abuso de diferenciação podem, em geral, ser evitados através de um sistema de desempenho franco e objetivo, onde são definidas as expectativas, metas e prazos, bem como um programa de avaliações consistente. Com efeito, a diferenciação pode ser implementada apenas depois de um sistema desse tipo estar já em funcionamento, sendo este um processo que debateremos mais especificamente no capítulo dedicado à gestão de pessoas. A diferenciação é malévola e opressora. É como o recreio da escola, só que na pior forma possível. As crianças frágeis transformam-se em tolos, excluídos e objeto de gozação. Eu ouvi essa crítica uma centena de vezes e fiquei realmente fora de mim, porque uma das maiores vantagens da diferenciação é o fato de ser boa e justa para todos. Quando a diferenciação funciona, as pessoas sabem o seu lugar. Você sabe que se tem fortes probabilidades de obter uma boa promoção, ou se precisa ir à procura de outras oportunidades, dentro ou fora da empresa. Talvez alguma informação seja difícil de digerir no início. E sim, muitas vezes as más notícias magoam, mas rapidamente, como todo conhecimento, transforma-se em poder. Com efeito, é libertador. Quando você sabe onde pertence, consegue controlar o seu próprio destino. E o que pode ser mais justo do que isso? Curiosamente, quando me fazem essa crítica, em eventos onde sou o orador, frequentemente devolvo a questão. Pergunto se alguma vez receberam notas na escola. Naturalmente, todos dizem que sim. Então pergunto, você diria que obter notas é mal? Bem, não. É o que normalmente me respondem. Por vezes, as notas provocam sofrimento, mas as crianças acabam sempre ultrapassando isso. E as notas são uma forma de tornar tudo mais claro. Algumas pessoas se licenciam e seguem as suas carreiras para serem astronautas, investigadores ou professores universitários. Outras formam-se gestores de marketing ou executivos publicitários. E ainda existem os que seguem a enfermagem, restaurante ou mesmo surf profissional. As notas, com efeito, nos orientam e nos dizem algo sobre nós, algo que é preciso que saibamos. Por que razão deixarmos de ter notas aos 21 anos? Para evitar a maldade? Por favor. PS.
eu sou muito simpático para implementar a política 20-70-10. Em regra geral, as pessoas que defendem essa afirmação relativamente à diferenciação afirmam que esta, na qualidade de sistema de gestão, não valorizam as pessoas que contribuem com aspectos intangíveis para o negócio, como um sentimento de família, ou humanidade, ou sentido histórico. E todos nós conhecemos organizações que continuam a empregar profissionais com desempenhos abaixo do desejado, durante muito tempo, basicamente porque eles são indivíduos simpáticos. Eu compreendo perfeitamente que não se queira mandar embora alguém simpático. O que acontece é que proteger profissionais com desempenho abaixo do esperado tem sempre repercussões negativas. Em primeiro lugar, ao não terem de carregar com suas responsabilidades, ele torna o bolo mais pequeno para todos. Isso pode provocar ressentimento. Também não é aquilo a que se pode chamar justo, e uma cultura injusta nunca ajuda uma empresa a vencer. Enfraquece a confiança e a franqueza. Contudo, o pior é que proteger pessoas com fraco desempenho acaba por magoá-las. Durante anos, são mantidas na empresa, com todo mundo desviando o olhar. Nas avaliações, lhe dizem de forma vaga que são fantásticas ou que estão se saindo bem, agradecendo a eles a sua contribuição. Quando ocorre uma virada de conjuntura, é necessário se ter demissões. Os simpáticos profissionais com desempenho medíocre são quase sempre os primeiros a ir embora e sempre os mais surpreendidos com isso, porque nunca lhes foi dito a verdade sobre seus resultados, ou até sobre a ausência deles. O pior é que acontece frequentemente quando os tais profissionais com desempenho abaixo do esperado já estão perto dos 50 ou dos 60 anos. Passaram a vida iludidos durante a maior parte das suas carreiras. De repente, numa idade em que começar tudo do princípio pode ser bastante duro, ficam desempregados, sem preparação ou planejamento e com um murro no estômago, do qual poderão nunca se recuperar. Sentem-se traídos e têm razão para isso. Por mais cruel que possa parecer ao início, a diferenciação evita o que pode ser uma tragédia, porque se baseia em avaliações de desempenho que realmente contam. É por isso que acredito que nunca se é muito simpático para implementar a política do 20-70-10. Apenas muito covarde. A diferenciação coloca as pessoas uma contra as outras e prejudica o trabalho de equipe. Tente contar essa ao Joe Torre. Os New York Yankees funcionam na perfeição enquanto equipe, para grande desânimo dos torcedores do Boston Red Sox, como eu, devo acrescentar, com a aplicação de um sistema altamente transparente de diferenciação. As estrelas são suntuosamente recompensadas. Os jogadores com desempenho abaixo do desejado é indicada a porta de saída do clube. E se isso não basta para tornar um sistema de diferenciação bastante claro, os salários dos jogadores são do conhecimento público. Não pode ter qualquer dúvida de que a diferenciação acontece quando alguns membros da equipe ganham 18 milhões de dólares por ano, enquanto outros, que vestem o mesmo uniforme, recebem o mínimo definido pela liga, que é de 300 mil dólares. E, no entanto, todos trabalham em conjunto para que a equipe ganhe. Alex Rodrigues adora a emoção de conseguir um home run, mas estou seguro que ele se sente ainda melhor quando os Yankees ganham. Em julho de 2004, Derek Jeter fez a recepção do ano, mergulhando nas bancadas e surgindo com o olho roxo e com um golpe na face. Uma fotografia que foi publicada em todos os jornais de Nova York. Muita dor foi aliviada quando os Yankees ganharam, ao conseguirem chegar à vantagem do 13º inning. Ao conseguirem chegar à vantagem do 13º, num dos melhores jogos de beisebol de sempre. Sem dúvida, essas duas estrelas adoravam sobressair pelo seu próprio mérito, mas pode apostar que é sempre mais divertido e empolgante quando a equipe ganha. O trabalho de equipe é um testemunho de dois outros aspectos.
Em primeiro lugar, de uma liderança fantástica. Joe Torre obviamente conhece os desafios de gerir um ambiente de diferenciação. Em segundo lugar, a coesão dos Yankees e de tantas outras equipes esportivas demonstra o impacto positivo de uma política de gestão aberta e honesta, construída com base em avaliações francas de desempenho e as respectivas recompensas. Dessa forma, a diferenciação não prejudica o trabalho de uma equipe, melhora ele. No mundo dos negócios, provavelmente seria uma confusão total se uma empresa começasse a divulgar o salário de cada um. Não estou defendendo isso. Contudo, todos parecem saber sempre quanto é que os seus colegas estão ganhando, né? É por isso que ficam indispostos quando todos os elementos de uma equipe são recompensados da mesma forma, quando, na realidade, apenas alguns fizeram o trabalho. Sentem-se enganados e se questionam sobre o porquê a empresa não consegue ver o óbvio, que nem todos os elementos da equipe criam de uma forma igual. A diferenciação recompensa os elementos da equipe que o merecem. A propósito, isso aborrece apenas os que têm um desempenho abaixo do desejado. Para todos os outros, parece ser justo. E um ambiente justo promove o trabalho de equipe. Melhor ainda, motiva as pessoas a darem o seu melhor. E é isso que se pretende. A diferenciação é possível apenas nos Estados Unidos. Eu gostaria de implementar, mas devido a nossos valores culturais, não seria bem aceito no meu país. Eu tenho ouvido essa crítica à diferenciação desde os primeiros dias em que começou a ser implantada na GE, quando um dos nossos gestores explicou que a política dos 20, 70, 10 não poderia ser introduzida no Japão, por motivos de sensibilidade cultural. Desde então, já ouvi a desculpa da cultura nacional por parte de pessoas de centenas de empresas em dezenas de países. Recentemente, alguns gestores da Dinamarca nos disseram que em seu país se valoriza muito o igualitarismo para que a diferenciação pudesse ser amplamente aceita. Também ouvimos o mesmo na França. Um gestor presente numa reunião em Amsterdã disse-nos no ano passado que havia muito calvinismo nos ossos holandeses para que o sistema funcionasse na Holanda. Eu presumo que aquele gestor acreditava que todas as recompensas apenas se recebem no céu. Isso no caso de ser escolhido para entrar lá. E na China nos disseram que a diferenciação ainda vai demorar muito tempo a ser introduzida, porque na maior parte das empresas estatais, que correspondem ainda a mais de 50% da economia, apesar das reformas de mercado, a maioria dos melhores empregos e das melhores recompensas vai para os membros mais leais ao partido, sejam ou não talentosos. Basicamente, penso que as desculpas que eu ouço sobre os obstáculos culturais à diferenciação não passam disso. Desculpas. A GE não poderia ser um grupo onde a diferenciação apenas existisse para as empresas localizadas em território norte-americano. Em primeiro lugar, acreditávamos muito na eficácia da diferenciação. Também sabíamos que, ao implementá-la apenas nos Estados Unidos, seria injusto e confuso, especialmente para as unidades de negócios com seções norte-americanas e globais, bem como para as pessoas que se deslocavam por todo o mundo em nossa representação. Decidimos logo de início que íamos introduzir a diferenciação onde tivéssemos negócios, lidando com os aspectos culturais com que nos deparássemos, fossem eles quais fossem. Foi então que aconteceu algo surpreendente. Muitos desses aspectos culturais não se revelaram. Assim que demonstramos a razão da diferenciação e a associação a um sistema franco de avaliação de desempenho, funcionou tão bem no Japão como tinha funcionado em Ohio. Com efeito, as pessoas que no princípio pensaram que não ia dar resultado no seu país, acabaram defendendo de maneira entusiasmada, devido à sua honestidade, justiça e clareza. Conforme mencionei, muitas vezes, quando ouço o comentário "não podemos ter a diferenciação no meu país", isso provém de gestores que admitem que apoiariam essa abordagem.
A sua resistência parte do pressuposto de que a sua equipe vai mostrar objeções com base nos valores culturais. O meu conselho é que avancem devagar, mas que não deixem de avançar. Ficarão surpreendidos com o fato de não estarem sozinhos, uma vez que a diferenciação, assim que é colocada em prática, durante algum tempo, prova o seu valor em qualquer língua. A diferenciação é ótima para os 20% no topo e para os últimos 10% porque sabem para onde estão indo. No entanto, é muito desmotivador para os 70% que estão no plano de intermédio, que acabam vivendo numa espécie de limbo. Uma vez mais, existe um fundo de verdade nesta observação. Os 70% do meio são a categoria mais difícil de gerir quando se fala de diferenciação. O maior problema vem dos indivíduos da camada superior desses 70%, pois sabem que não são muito diferentes dos que se encontram nos 20% no topo, e que muitas vezes são até melhores do que a camada inferior do seu próprio nível. E sim, isso pode ser inquietante. Muitas vezes os profissionais talentosos que se encontram nesses 70% do nível intermediário abandonam a empresa por esse motivo. O lado positivo dessa situação difícil é que a existência desses 70% força a empresa a gerir melhor, obriga os líderes a avaliar os colaboradores com mais cuidado em relação ao que aconteceria numa situação normal e a fornecerem um feedback mais consistente e franco. Incentiva as empresas a construírem centros de formação que realmente façam a diferença. Por exemplo, antes da diferenciação, o nosso centro de Crotonville, em Nova York, era frequentemente utilizado nos anos 70 como armazém, para onde as unidades de negócios podiam dar-se o luxo de enviar os colaboradores com desempenhos abaixo do desejado. Era uma espécie de parada no caminho para a aposentadoria antecipada. O rigor da política 20-70-10 nos ajudou a mudar isso. Transformamos Crotonville num local onde os 20% no topo e os melhores dos 70% debatiam ideias e nossa abordagem ao negócio, conseguindo conhecer-se e compreender-se muito melhor uns aos outros. E uma vez que os gestores sêniores passavam várias horas com cada categoria, isso também nos deu uma ideia aproximada do rigor da aplicação prática na diferenciação do terreno. Um outro aspecto positivo é que, embora pertencer aos 70% do plano intermediário possa para algumas pessoas ser desmotivador, incentiva muitos outros. Por exemplo, para aqueles que estão nos 20% do topo, a existência concreta de um plano intermediário com 70% dos colaboradores lhe dá mais um motivo para não se descuidar em nenhum só dia. Tem de continuar a obter melhores resultados para poderem manter a sua posição elevada. Isso representa um estímulo. Afinal de contas, a maioria quer melhorar e crescer todos os dias. Para muitos dos que se encontram nos 70% do plano intermediário, tentar obter melhores resultados também é uma fonte de energia. Querer ascender aos 20% do topo lhe dá um objetivo palpável. E o fato de terem esse objetivo faz com que trabalhem mais arduamente, pensar de forma mais criativa, compartilhar mais ideias e, acima de tudo, lutar diariamente de uma forma honesta. Faz com que o trabalho consista mais em desafio e seja muito mais divertido. A diferenciação favorece os que são enérgicos e extrovertidos e subvaloriza os tímidos e introvertidos, mesmo que sejam talentosos. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas o mundo geralmente favorece quem é enérgico e extrovertido. É algo que também se aprende enquanto é jovem e que é reforçado na escola, na igreja, em acampamentos, em clubes e normalmente também em casa. Quando chega a época de ir trabalhar, se continua sendo tímido e introvertido e de alguma forma pouco enérgico, existem profissões e empregos onde essas características constituem uma vantagem. Se conhecer bem, vai descobri-las. Essa crítica à diferenciação que ouço de vez em quando não diz propriamente respeito à diferenciação, mas sim aos valores da sociedade. Devo acrescentar que nos negócios
Quem é enérgico e extrovertido normalmente tem um melhor desempenho, mas os resultados falam por si, em alto e bom som. A diferenciação sempre escuta. Se quer os melhores talentos na sua equipe, precisa aceitar a diferenciação. Não conheço nenhuma política de gestão de pessoas que o faça melhor, com mais transparência, justiça e rapidez. Não é perfeito. No entanto, a diferenciação é a semelhança da franqueza. A diferenciação a respeito da franqueza clarifica o negócio e faz com que funcione melhor em todos os sentidos. Todos os sentidos. Todos os sentidos. Todos os sentidos. Todos os Capítulo 4. Voz e dignidade. Todas as mentes no jogo. Rudy Giuliani tem um lema: saiba em que é que acredita. Eu penso que tem razão. Por isso quero concluir essa seção do livro com uma das minhas crenças principais. Eu a menciono porque é a partir dela que se desenvolvem todos os princípios sobre os quais estive falando até agora. Missão e valores, franqueza e diferenciação. A minha crença é essa: todos queremos ter voz e dignidade, e todos merecemos isso. Com voz, refiro-me ao fato de que todos queremos ter a oportunidade de dizer o que pensamos, e que as nossas ideias, opiniões e sentimentos sejam ouvidos, independentemente da nossa nacionalidade, sexo, idade ou cultura. Quando falo em dignidade, me refiro ao fato de todos desejarmos de forma inata e instintiva sermos respeitados pelo nosso trabalho, esforço e individualidade. Se você acabou de ler isso e pensou, bem, isso é óbvio, então ótimo. Parto do princípio de que todos pensamos dessa forma, e talvez a crença na voz e na dignidade não precise sequer de ser defendida, pois é algo amplamente aceito e a sua importância é mais do que evidente por si só. No entanto, nos últimos anos, estou surpreendido com a frequência com que acabo de voltar a falar sobre esse valor quando abordo o tema vencer. No ano passado, na China, uma jovem mulher que estava na plateia levantou-se e, literalmente em lágrimas, perguntou-me como é que um empresário do seu país poderia praticar a franqueza e a diferenciação quando apenas é permitida a voz do chefe. Nós que estamos abaixo dele, temos tantas ideias, mas não podemos sequer pensar em falar nisso até sermos os chefes. Disse ela, acrescentando: isso é ótimo se você for um empreendedor e começar a sua própria empresa. Nesse caso, será o chefe, mas nem todos têm a possibilidade de conseguir isso. Eu disse que nos primeiros tempos de operação da GE na China, tinha assistido nas nossas fábricas em Nansha, Xangai e Pequim às dificuldades que acabara de descrever. Mas à medida que as fábricas foram se desenvolvendo e as práticas do negócio evoluíram, observei uma enorme melhoria na forma como os líderes chineses que trabalhavam para a GE ouviam os seus colaboradores. Eu disse-lhe que estava confiante que com a expansão da economia no mercado da China e a maturação das suas práticas de gestão, acabaria por se desenvolver uma abordagem mais abrangente. Mas a repressão da voz e da dignidade não é um problema apenas da China. Com efeito, se bem que essa mulher chinesa tenha sido bastante emotiva na forma de que me interpelou, houve pessoas de todos os países que eu tenho visitado que compartilharam comigo algumas frustrações e preocupações semelhantes às dela em relação a este assunto. Quando alguém está gerindo uma unidade ou divisão da empresa, raramente pensa que os outros não se atrevem a falar ou que não são respeitados. Sente que aqueles que estão à sua volta têm essa voz e essa dignidade, uma vez que os seus dias são preenchidos com visitas, telefonemas e observações de pessoas com opiniões fortes. Mas acontece que aquilo que vivencia é uma amostra enviesada. A maioria das pessoas, em grande parte das organizações, não diz nada porque sente que não pode e porque não lhe foi pedido. Isso tornou-se claro para mim no final dos anos 80. Sempre que tinha uma sessão maratona no nosso centro de formação em Crotonville,
apareciam perguntas sobre assuntos relacionados com os negócios locais, questões que deveriam ser feitas e respondidas no local onde trabalhavam. Por que a fábrica de refrigeração recebe todo o equipamento novo e deixamos que a nossa divisão da área da lavanderia seja prejudicada? E ainda, por que razão estamos transferindo a montagem de motores GE90 para Durham, quando podemos fazer em Avondale? Desanimado após várias questões desse tipo, eu acabava normalmente interrompendo o grupo e perguntando: por que razão é que não colocavam essas questões aos chefes locais? A resposta que geralmente obtinha era: não posso fazer isso. Eles me demitiriam. E por que é que podem perguntar a mim? Porque aqui nos sentimos anônimos. Mais ou menos um ano depois desse tipo de intercâmbios, percebi que tínhamos que fazer algo para criar um ambiente nas unidades de negócio que permitisse que os colaboradores de todos os níveis hierárquicos pudessem falar tão à vontade como em Crotonville. E assim nasceu o processo Workout, treino. Era composto por eventos de 2 ou 3 dias organizados nas instalações da GE, por todo o mundo, seguindo o exemplo das reuniões realizadas na cidade de New England. Grupos de 30 a 100 colaboradores reuniam-se com elemento externo, que desempenhava o papel de facilitador, para debaterem as melhores formas de fazer as coisas e como eliminar alguma burocracia e os bloqueios que eram contraproducentes. O chefe estaria presente no início de cada sessão, expondo a fundamentação lógica do workout. Ele ou ela iam se comprometer também a fazer 2 coisas: a dar uma resposta positiva ou negativa imediata a 75% das recomendações que resultassem da sessão e dar seguimento às restantes 25% num prazo de 30 dias. Depois sairia para não inibir o debate aberto, regressando apenas no final para cumprir a promessa. A empresa realizou dezenas de milhares dessas sessões durante alguns anos, até que por fim se tornou um modo de vida da própria empresa. Já não são considerados grandes eventos, mas sim parte daquilo que a GE faz para solucionar problemas. Quer se tratasse de uma fábrica de equipamento de refrigeração em Louisville, Kentucky, onde os colaboradores debatiam sistemas de pinturas melhores e mais rápidos, de uma fábrica de motores para aviões em Rutland, Vermont, onde os colaboradores opinavam sobre a forma como reduzir o tempo de ciclo na fábrica de lâminas, ou uma base de processamento de cartões de crédito em Cincinnati, onde os colaboradores tinham ideia para eficiência no faturamento. Os workouts conduziram a uma explosão de produtividade. Eles colocaram todas as mentes no jogo. Um colaborador de meia idade, da área de aparelhos eletrônicos, que estava presente no workout, falou por milhares de pessoas quando me disse: durante 25 anos, pagaram pelas minhas mãos, quando poderiam ter tido também o meu cérebro, sem pagar mais por isso. No final, devido aos workouts, tínhamos acesso a ambos. Com efeito, acredito que o workout foi responsável por uma das mudanças mais profundas na GE, durante o tempo em que eu estive lá. Para a grande maioria dos colaboradores, a cultura do chefe sabe tudo deixou de existir. Uma máquina burocrática como a GE precisava de algo sistematizado, como o workout, para quebrar o gelo e fazer com que as pessoas se abrissem. Mas esse não é o único método à sua disposição para se certificar de que sua equipe ou a sua empresa deixa que todas as vozes sejam ouvidas. Encontre uma abordagem que lhe pareça adequada para você. Não estou afirmando que todas as opiniões devem ser postas em prática, ou que a mais pequena reivindicação precise ser satisfeita. É para isso que serve a capacidade crítica da gestão. Obviamente, algumas pessoas têm melhores ideias do que outras. Algumas são mais inteligentes, têm mais experiência, ou são mais criativas. Mas todos devem ser ouvidos e respeitados. As pessoas querem isso, e você precisa disso. A prática como a GE precisava de algo sistematizado, como o workout, para quebrar o gelo e fazer com que as pessoas se abrissem.
Mas esse não é o único método à sua disposição para se certificar de que sua equipe ou a sua empresa deixa que todas as vozes sejam ouvidas. Encontre uma abordagem que lhe pareça adequada para você. Não estou afirmando que todas as opiniões devem ser postas em prática, ou que a mais pequena reivindicação precise ser satisfeita. É para isso que serve a capacidade crítica da gestão. Obviamente, algumas pessoas têm melhores ideias do que outras. Algumas são mais inteligentes, têm mais experiência ou são mais criativas. Mas todos devem ser ouvidos e respeitados. As pessoas querem isso e você precisa disso.